Uma boa noite a todos. São 21 horas e 23 minutos do dia 19 de fevereiro de 2021. Bom, esse vídeo que eu estou fazendo foi por sugestão de uma amiga que é youtuber, uma amiga que eu conheço apenas pela internet. Ela não me autorizou que eu citasse o nome dela, mas eu vou citar o primeiro nome, que é Ana. Ela tem um canal no YouTube, mas participa bastante pelo Telegram. Se acaso ela me autorizar mais tarde, eu deixo o nome dela na descrição ou no primeiro comentário. Bem, esse vídeo foi criado para falar a respeito das novas tecnologias que existem por todo mundo, mas principalmente naquele país asiático lá, que é o maior país da Ásia, que infelizmente não podemos citar o nome, mas que vem do latim Sina ou do grego Quina, e é um país muito populoso na Ásia. Pois bem, era para falar sobre tecnologias, sobre essas novas tecnologias que nos permitem pagar compras com uso apenas do rosto ou da impressão digital. Será que essa tecnologia foi criada para nosso benefício ou para nosso controle? Bem, eu vou dizer assim, nunca devemos confiar no Estado e em políticos, pois eles nunca criam leis a nosso favor. Pelo menos a maioria delas não. Por isso que eu vou voltar lá no século II antes de Cristo. A Bíblia fala do profeta Daniel, no capítulo 6, versículo 20 em diante, sobre o rei Dário. Dizem que Daniel conquistou o afeto do rei Dário por causa de sua grande capacidade de lidar com finanças, mas também gerou um pouco de inveja entre os outros funcionários mais próximos do rei, os outros governadores, digamos assim. Então, sabendo que Daniel tinha muita devoção ao Deus, ao nosso Criador, os outros pressionaram ao rei que ditasse um decreto que só permitiria que fossem rendidas homenagens ao rei, e que só poderiam orar ao rei e não mais aos deuses. E Daniel, sendo muito devoto do Criador, desobedeceu e acabou sendo jogado na cova dos leões. E dizem que Deus enviou um anjo para salvá-lo. Bom, já há quase 2.200 anos atrás, as leis já não eram criadas ao nosso favor. Entre os anos 40 e os anos 50, na União Soviética, havia um ditador chamado Joseph Stalin, e ele criava as leis mais absurdas. Ele punia, quando ele fazia uma palestra em público, ele punia a primeira pessoa que deixasse de bater palma a ele. Isso acabava prolongando por muitos minutos as salvas de palma, que emocionava muito a ele. No final do seu mandato, do seu governo, quase no período de sua morte, ele começou a se sentir perseguido e começou a recrutar espiões entre as comunidades para que houvesse vigilância uns dos outros. Na verdade,
Perdão. Na verdade, isso ocorre em quase todos os governos socialistas comunistas. Mas aqui no Brasil, por exemplo, no dia 6/7/1934, o então presidente Getúlio Vargas ditou um decreto que acabou virando lei, que falava das munições, que limitava quais munições os cidadãos poderiam se utilizar e, consequentemente, quais armas poderiam comprar. Dizem que a lei foi motivada por causa da Revolução de 1930. Pois bem, no dia 22 de dezembro de 2003, ignorando o referendo feito, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou o Estatuto do Desarmamento, que então proibia, tornando crime o porte de arma, que antes era apenas uma contravenção, o porte ilegal, porte não autorizado, de contravenção passou a crime inafiançável, e dificultando em muito o porte e a posse de armamentos. Agora, recentemente, pelos dias de hoje, o nosso governador aqui do Rio Grande do Sul, se dizendo preocupado com a nossa saúde, decretou bandeira preta em toda a região metropolitana de Porto Alegre, por causa de, dizendo ele, 1000 casos da doença na UTI, prejudicando 293 milhões de habitantes da região metropolitana. Por causa de 1000 casos, ele restringiu os direitos de 293 milhões de pessoas. Perseguição, o controle do Estado sempre houve, e é claro que com a tecnologia eles terão mais possibilidade de nos controlar. A tecnologia pode ser boa, mas também pode ser má. Não pense que você não está sendo controlado o tempo todo. Esse aparelho maravilhoso que você leva no bolso, você não consegue se separar dele. Você acha que ele não está lhe monitorando 24 horas por dia? Você não precisa nem tocar nele, basta dizer ok e aquela palavrinha mágica para que o seu assistente se abra para nos prestar ajuda. Mas se o assistente abre com esse comando, quer dizer que o microfone do teu aparelho está todo o tempo te ouvindo, pois como ele vai identificar o comando se não está aberto, se ele não está funcionando? E no restante do tempo, o que será que ele faz? Será que ele nos ouve e ignora? Ou será que nossos dados são armazenados em algum local? E o GPS, que sabe cada local que você vai 24 horas por dia. Você já notou que às vezes a gente tenta desligar, desativar o GPS e milagrosamente em alguns dias ele está ativado novamente? O controle é quase que total atualmente, e a liberdade a cada dia diminui, e nossos direitos também. Mas graças a Deus que uma reviravolta está chegando, e chegará forte como uma tempestade, e nós estaremos livres do controle. Era isso, meus amigos. Eu vou deixar meu boa noite. Fiquemos todos com Deus, e se alguém gostar do material, por favor, deixe o seu like, que ajuda.
principalmente para que o vídeo seja divulgado para mais pessoas. Até logo. Um abraço.